Olá! Iremos apresentar um experimento prático sobre a extração do DNA do morango. Mas antes de começarmos com o experimento, vamos falar brevemente sobre o morango. O morango é um pseudofruto proveniente do morangueiro. É carnoso e suculento, de coloração vermelha com sabor agridoce. Suas células são do tipo vegetal, cuja parede celular é de celulose, podendo conter lignina. Como já aprendemos, no núcleo da célula encontra-se o material genético, ou seja, o DNA. O ácido desoxirribonucleico trata-se de um conjunto de nucleotídeos que, por sua vez, são formados por uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser a adenina, timina, citosina ou a guanina, de modo a sequenciar um código, cujo guarda informações genéticas. O cromossomo é um emaranhado de DNA bem empacotado, e há quem aponte que o morango apresenta 7 tipos de cromossomos básicos, sendo que a maioria das espécies são poliploide, tendendo a ser um octaploide. Isso quer dizer que para cada cromossomo básico há mais 7 cópias dele, havendo 8 cromossomos de cada tipo, somando ao todo 56 cromossomos. Logo, cada célula dessa pseudofruta tende a apresentar bastante material genético, sendo uma das justificativas em queremos extrair o material genético do morango. O processo de extração do DNA é considerado um procedimento essencial para o aprimoramento da compreensão humana acerca do funcionamento dos organismos e vírus. É a partir da extração do DNA que os cientistas realizam análises que permitem a detecção de doenças, distúrbios e anomalias genéticas, além da identificação de vírus encontrados no ambiente. Pode ser realizado em 3 etapas, que é a ruptura da célula para a liberação do núcleo, desmembramento dos cromossomos em seus componentes básicos, que seria o DNA e proteínas, e a separação do DNA dos demais componentes celulares. Comecemos então com a parte experimental. Nós precisaremos de saco plástico, morango fresco ou congelado, solução de Lise, que é feita com 30 ml de água, 25 de detergente e 7,5 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Necessitaremos também de álcool etílico absoluto, 90 graus GL, gelado, tubo de ensaio grande limpo, bastão de vidro, um filtro de papel com funil e gás. Inicialmente selecione-se cerca de 4 morangos e lava-os com água em abundância, para remover sujidades superficiais, sendo também retiradas as sépulas, que são esses cabos verdes. Na sequência, coloca-se os morangos dentro do saco plástico e adiciona-se de 50 a 80 ml de solução Lise, se fecha o saco e com as pontas dos dedos, ou então usando um instrumento, macera-se o morango por 1 a 2 minutos aproximadamente. Após esse processo, pode-se incubar o saco em banho-maria a 60 graus Celsius por 10 minutos. A maceração do morango objetiva aumentar a superfície de contato entre as células do morango e a solução de Lise, sendo que nesse momento, o detergente contido na solução de Lise é o responsável por ocasionar a exposição do DNA, devido a desestruturar moléculas lipídicas e também por compor-se de celulase capaz de degradar a celulose da parede celular. Logo, é nesse processo de maceração que influenciará diretamente no rendimento das moléculas de DNA expostas em solução. A incubação em banho-maria é realizada mediante ao fato que, fornecendo calor ao sistema, tende a favorecer a reação entre a célula com a solução de Lise, de modo que também pode desnaturar proteínas que podem influenciar a pureza do DNA extraído. Prosseguindo com o experimento, depois transfere-se a pasta de morango para um becker de 100 ml. Filtra-se a mesma no primeiro momento com gaze de algodão em um funil e posteriormente com papel de filtro. Recolhe-se o filtrado em um tubo de ensaio grande limpo com boca larga, preenchendo apenas 1/8 de seu volume. O objetivo da filtração é separar as células que sofreram Lise, expondo seu material genético, cujo é de nosso interesse, das células que não sofreram Lise, não expôs seu material genético, além de buscar reter a casca com as sementes e demais compostos cujo não nos interessa. Ao filtrado recolhido no tubo de ensaio, que vale ressaltar que terá o DNA e a água com íons sódio e cloreto dissolvido, que a princípio foi adicionado pela solução Lise, despeja-se delicadamente pela parede do tubo 2 volumes de etanol absoluto gelado, ou seja, se nesse tubo de ensaio havia 1/8 do filtrado, vou somar 2/8 de etanol. O
Observando o tubo, é possível verificar a precipitação do DNA assim que o filtrado se encontra com o álcool. Aguardando 3 minutos, observa-se que há formação do DNA na interface. O álcool gelado é quem efetivamente extrai o DNA do morango, que corresponderia a esse emaranhado esbranquiçado. Mas vale fazer um adendo de que o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha presente na solução Lise, tem o papel de neutralizar a carga negativa do DNA na interface. Como já aprendemos em sala de aula, o DNA apresenta carga negativa decorrente das ligações fosfodiéster. E como o sódio é um cátion, ele apresenta carga positiva, de modo que tais espécies reagem se neutralizando. O cloreto, por ser um ânion e compor-se de carga negativa, terá o papel de interagir com possíveis regiões eletropositivas do DNA. O DNA em si é solúvel em álcool, mas a neutralização com sal o torna insolúvel. Mesmo assim, o DNA apresenta uma tendência de migrar para o meio alcoólico decorrente da densidade. Como o álcool é polar e menos denso do que a solução filtrada, tende-se a ocorrer a formação de um sistema bifásico, estando o álcool na parte superficial. Assim, o DNA tende a migrar para a superfície porque também tem baixa densidade. A parte do DNA que for menos densa ficará bem perto da superfície do tubo, a parte do DNA que for mais densa ficará na interface. Quanto mais gelado o álcool, menos solúvel será o DNA. Mas ressalta-se que, caso fique agitando o tubo, favorecerá a homogeneização do sistema, não sendo algo bom no experimento. Como curiosidade, podemos salientar que o DNA pode ser extremamente longo, mas seu diâmetro é de apenas 2 nanômetros, sendo visível apenas em microscopia eletrônica. Sendo assim, o que se vê após a precipitação é um emaranhado formado por milhares de moléculas de DNA, não sendo capaz de se visualizar a dupla hélice. Ressalta-se também que é praticamente impossível extrair o DNA sem que inúmeras quebras mecânicas ocorram durante o processo de extração. O experimento vai ser sobre a extração do DNA do morango. Nós precisaremos de morango, precisaremos de 2 copos, 2 colheres, uma faquinha, uma peneira, sal, detergente, o álcool, mas o álcool tem que ser gelado, e também saquinhos de cozinha. Primeiro, a gente tem que selecionar em torno de 3 a 4 morangos, tá bom? E aí a gente tem que tirar essas sépalas dele e lavar eles. Para isso a gente usa uma faquinha, né, para tirar a sépala. E aí a gente lava com água corrente, que a ideia é só tirar sujidades superficiais. Meus morangos estão aqui lavados e a ideia agora é a gente colocar dentro de um saquinho plástico eles e começar a macerar. Para maceração, a gente pode usar ou os dedos, ou senão a gente pode pegar qualquer instrumento que possa facilitar isso. Eu vou usar os dedos, no caso. Bom, meus morangos estão aqui macerados e agora eu vou transferir ele para dentro de um copo. Eu vou colocar um pouco de água, cerca de metade do copo, nem isso. Agora eu vou adicionar 2 colheres de detergente. Ó. 1, 2. Vou mexer um pouco, tá bom? Agora eu vou colocar meia colher de sal. Vou mexer também. Vou deixar esse sistema em repouso por em torno de 10 minutos. Eu vou filtrar. Não precisa filtrar tudo, tá? A ideia agora é adicionar 2/3 de álcool. Quanto mais gelado o álcool, melhor. E aguardemos uns 3 minutos. Como tinha bastante solução, eu peguei e eu fiz 2. E dentro, ó, esse novelamento branco já é o DNA extraído da superfície, ó. Tem uma formação também aqui no meio que é DNA também. Por meio do presente experimento, podemos colocar em prática conhecimentos químicos e também genéticos adquiridos no curso, tornando-nos possível não somente realizar a técnica de extração em questão, mas também entender o que está ocorrendo a nível molecular. Esperamos que tenham gostado do experimento e que possa ter enriquecido o vosso conhecimento.